Bom, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos resolver a 3.8 do Sakurai, que fala a seguinte coisa. Seja o Hamiltoniano de um corpo rígido esta coisa aí, onde K é o momento angular no sistema inercial do corpo. Obtenha, a partir desta expressão, a equação de movimento de Heisenberg para K e ache então as equações de movimento de Euler no limite correspondente. Então, são duas partes essa questão. A primeira parte da questão é basicamente a gente achar a equação de movimento de Heisenberg e em seguida a gente acha as equações de movimento de Euler no limite correspondente. O limite correspondente é o limite clássico, né? A gente vai achar uma expressão específica para esse limite clássico quando a gente vê o tipo de expressão que aparece na derivada temporal de K, né? Porque a equação de movimento de Heisenberg é exatamente a derivada temporal de um operador. Então, vamos aos trabalhos. Bom, a primeira coisa que a gente sabe, né? Esses carinhas podem ser escritos, né? Eles são parte de um vetor que eu posso expressar como sendo o vetor K, que é K1 é chapéu 1 mais K2 é chapéu 2 mais K3 é chapéu 3. Né? X, Y, Z tanto faz, né? E aí é basicamente dessa forma, podemos colocar KI é I, né? Então, é uma forma de expressar. E esse K2, o K2 é simplesmente K interno K. São notações que a gente pode ter para utilizar depois. E como eles são momentos angulares, eles devem obedecer, né, à álgebra do momento angular, que fala sobre a comutação desses operadores. Se eu pegar KI, ou seja, o componente KI desse vetor K, com a componente KJ desse vetor K, isso aqui deve resultar em I, certo? H cortado, epsilon i jk, K, 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 K. E esse cara aqui é o pseudotensor completamente antissimétrico de Levi-Civita. Então, vamos lá. E aí, de forma geral, a gente vai precisar também de outra... Como é que eu posso dizer? De outra relação de computação para resolver a questão, que já resolvi, então já sei quais relações a gente vai precisar usar. E uma delas é a relação de K2, né, o K2 inteiro, com algum KJ. Então a gente vai resolver isso. Bom, K2 pode ser posto como o produto interno, certo? Como é que eu posso dizer? Cair, né? Podemos fazer essa brincadeirinha aqui. E a gente tem esse computador KJ. E eu vou usar uma relação entre computadores, né? Esses dois aqui, que é a seguinte. Essa aqui a gente aprende lá no capítulo 1. KI vezes o computador de KI KJ mais, certo? KI KJ, né? O computador de KI KJ multiplicado por KI. Ok? Aí a gente sabe qual é o resultado desses computadores. Né? Isso aqui é o produto interno, certo? Estou usando a convenção da soma de Einstein, a mesma coisa eu usei aqui para facilitar o meu trabalho. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter os comutadores aqui desses caras, que a gente já sabe quanto é. Então vamos ter KI, aí IH cortado, Epsilon, IJ, K, K. Bonito, né? Mais, aí agora o comutador IH cortado, Epsilon, IJ, K, K, KI. Se eu separar direitinho, eu tenho I, H cortado, Epsilon, IJK, KI, KK, mais KK, KI. Quem já está ligado sabe que esse carinha aqui é simplesmente I, H cortado, Epsilon, IJK, do anticomputador de KI, KK. Certo? Simples assim. Então vamos lá. Vamos continuar aqui de forma bonitinha. E lembrando que esses KIs aí, né, são índices bonitinhos que a gente pode usar para realizar somas. Né? Deixa eu só colocar bem simples aqui. Isso aqui seria um índicezinho KI2 para ficar mais bonitinho, porque senão eu teria que adicionar aqui vários KX, KY, KZ. Então eu vou dizer que isso aqui é só de um índice para ficar mais bonitinho. Então estou tomando, tipo, um KX ao quadrado, computador de KX ao quadrado com KY. Então daria KX, KZ, basicamente, né? E o anticomputador deles. E a gente vai agora escrever o Hamiltoniano, reescrever. Ao invés de escrever ele dessa forma aqui, escrever ele como sendo. Vamos lá. Agora, não usando mais a convenção de soma de Einstein, a gente pode escrever ele sendo assim. Ó. H vai ser 1 meio, ok, da soma em I
de KI ao quadrado sobre Izinho ao quadrado. Então, é basicamente o que está escrito aqui. Sabendo que I, né, vai de 1 a 3. É basicamente essa ideia. Eu vou estar abstraindo essa ideia de escrever 1 a 3 por conta disso. Mas, tá aí. E a gente sabe que a relação de Euler, né, vamos colocar para um operador geral, dA, de Euler não, né, perdão, de Heisenberg, dA dt, é 1 sobre IH cortado, e aí o comutador do Hamiltoniano com esse operador, ok? Então, para fazer dKi, KI sendo qualquer cara, né? Vou fazer dkj para ficar mais bonitinho. dkj dt é basicamente fazer 1 sobre IH cortado, comutador do Hamiltoniano, com a componente kj. Ok? Então vamos lá. 1 sobre IH cortado, multiplicado por 1 sobre 2, que vem do Hamiltoniano. Aí nós temos o quê? Somatória, que é o Hamiltoniano, de KI ao quadrado sobre II, e a somatória em I, com KJ. Só que II, né, são os momentos de inércia, então eu posso jogar ele para fora desse comutador. Quando eu jogo ele para fora do computador, o que eu vou obter é o seguinte, vai ser 1 sobre 2i h cortado, vezes, né, vou tirar a soma também daqui de dentro, eu posso tirar, soma em i de 1 sobre i, perfeito? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um comutador, KI ao quadrado, KJ. Bonito, né? Então, eu posso ver aqui que esse comutador é simplesmente igual ao anticomutador desses caras. E aí eu vou ter o quê? Olha o que eu vou ter. Então, eu vou ter 1 sobre 2IH cortado, soma em I de 1 sobre I. Aí, repito o que está lá em cima. IH cortado, epsilon, IJK, do anticomutador, de KI, KK. Eu não sei como esse anticomputador é, tipo, a expressão específica dele. E é exatamente nesse anticomputador que vai morar a segunda parte da questão. Por enquanto, eu estou achando a equação de Heisenberg para K, porque ele quer a equação de Heisenberg para o vetor K. Né? Então, não é só para uma componente. Mas uma vez que eu acho para uma componente, é só generalizar e aí a gente vai ter um negócio bonitinho. Então, vamos lá. Vou ajeitar aqui direitinho. A gente pode achar para todas as outras componentes também, mas vamos abrir a coisa de forma bonita. Então, vamos terminar de calcular. Esse I vai embora com esse I, esse H vai embora com esse H. Então, nós vamos ter a seguinte coisa. Nós temos 1 sobre 2, 1 sobre 2, soma em I de 1 sobre I, aí epsilon IJK, anticomutador, KI, KK. Aí é nesse anticomutador que vai, enfim, gerar toda aquela ideia bonitinha. Então, eu vou abrir de forma mais geral. Como essa soma vai de I a 3, eu posso fazer o seguinte, né? Lembrando, isso aqui é dkj dt. Né? Isso aqui é para a componente j, é a jésima componente. Isso aqui vai ser 1 meio, aí eu vou abrir assim. Já não é mais um computador, é só uma chave mesmo. Eu vou ter 1 sobre I1, sendo como se fosse o ix, epsilon 1 jk, k1 kk, mais 1 sobre I2, epsilon ijk, k2 kk, perfeito? Mais 1 sobre I3, opa, aqui não é para ser I, né? Aqui é para ser 2, epsilon 3jk, k3 kk. Eu vou trocar essa chave por um colchete para ficar organizado. Então tá aí. Esse cara é a derivada enésima, é a derivada da jésima componente. Né? Por questões mais didáticas, eu vou resolver como é que fica o dk1, por exemplo, a derivada temporal da componente x.
Mas de cara, acredito que seja possível ver que ela não vai depender da sua própria componente. Por quê? Quando eu colocar 1 nesse J aqui, vai aparecer um aqui. E a gente sabe que das propriedades do pseudotensor de Levi-Civita, quando eu tenho epsilon, i e k, por exemplo, né, quando o índice é repetido, ele é 0. E aí ele vai sumir. Então toda vez que o índice for repetido, ele some. Mas vamos lá. Vamos fazer para 1. Para j igual a 1. Eu tenho o quê? Eu tenho que a derivada de k1 dt vai ser igual a 1 meio de 1 sobre i1 epsilon 1k, k1, k1, mais 1 sobre i2, epsilon 2, 1k, aí k2, k, né, não? E aí é uma questão de seguir em frente, né? Vamos lá. Oh, perdão, aqui já é k2, né? Fica 2, 1, k. Mais 1 sobre i3, epsilon 3, 1k, k3, k, k. E a gente vai obter quem são esses k's agora, né? Esse cara aqui é obviamente 0. E esse cara aqui não é 0, mas é epsilon 2 e k. Então esse k tem que ser 3, né? Então vai ficar o seguinte: dk1 dt 1 sobre 2. Então vai aparecer um 3 aí. E aí epsilon 2 e 3 é 1 ou menos 1. Deixa eu pensar aqui. Então é produto vetorial de x com y, né? Então vai ser menos 1. E aqui de z com x dá 1. Então a gente vai ter o seguinte, organizando bem bonitinho, eu tenho 1 sobre i3 anticomutador de k3 com k1, menos 1 sobre i2, bonitinho, né? Anticomutador de, deixa eu ajeitar aqui, opa, aqui é k2, perdão, de 1 sobre i2 de k2 com k3, né? Os anticomputadores são iguais, né? Anticomputador de K3 com K2 e anticomputador de K2 com K3 é a mesma coisa. Então eu posso colocar ele em evidência e simplesmente dizer que isso aqui é 1 sobre 2, anticomputador de K3 com K2, ou de K2 com K3, tanto faz, multiplicado por 1 sobre I3, perdão, menos 1 sobre I2. E aí, de forma direta, você pode verificar que para as outras componentes vai ser bem parecido. dk2 dt dá igual a 1 sobre 2. Aí eu já vou colocar o resultado aqui de cara, porque, enfim, k1, k3, 1 sobre i1 menos 1 sobre i2, né? E dk3 dt 1 sobre 2, anticommutador de K1 com K2, e aqui eu vou ter 1 sobre I2 menos 1 sobre I1. Então, esses são os resultados. Então, de forma geral, dk dt é cada um desses carinhas, que eu vou chamar de I agora, multiplicado pelo seu vetor unitário, é 1, certo? Então, tá aí a equação de Heisenberg. É porque eu não vou juntar tudo isso, né? Fica um negócio meio feio. Mas é basicamente isso aí que nós temos. O limite clássico, o que ele vai falar? O limite clássico é somente dizer que, né, a parte B aqui da questão seria dizer que no limite clássico, o que ele está dizendo? Estou dizendo que o anticommutador de KI com KJ é simplesmente 2KI KJ. É só somar. Tem muita coisa que fazer. Então, a gente sabe que o momento angular é I ômega, certo? E que o momento angular sobre o momento de inércia é ômega, certo? Então, a gente vai usar essa relação para resolver nosso problema. Como? Vou pegar aqui só
para dk1 dt. Aí vai estar o seguinte, K2, K3, duas... Por quê? Porque, veja bem, esse cara aqui, olha, cadê? Eu tenho um 1 meio e o anticomutador, olha só. E aí o anticomutador é duas vezes esses dois caras, K3, K2. Então vai ficar K2, K3 vezes 2 sobre 2. O 2 sumiu. 1 sobre I2 menos 1 sobre perdão, é 1 sobre 3 menos 1 sobre I2. Isso aqui dá K2, K3. Aí eu posso fazer assim, olha. I2 menos I3 sobre I3, I2. E aí, organizando esse negócio bonitinho, eu tenho o quê? Eu tenho ômega 2, ômega 3, multiplicado por I2 menos I3. Né? E o mesmo vai seguir para os outros. Então, é isso, pessoal. Essa aqui seria a equação de Euler. E espero que tenham compreendido aí. Obrigado, até mais.